Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que todos sejam bem-vindos para mais esta edição. Já estamos aqui com a presença do nosso irmão, querido evangelista Robson Santos, que tem aí nos honrado com a sua presença para esta edição, falarmos de coisas maravilhosíssimas da parte do Senhor. Eu já quero passar aqui a palavra a Ele, para que Ele possa estar saudando a cada um de vocês, e assim vamos prosseguindo com a programação em nome de Jesus. Evangelista Robson, fique à vontade em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe todos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus me abençoar esta noite e todos em nome de Jesus. Primeiramente, quero fazer meu agradecimento. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui, né? Pelo convite do nosso irmão evangelista Amândio. Que Deus abençoe sua Amém. vida em nome de Amém. Jesus. Todos Pastor nós em nome de também, Deus abençoe. Jesus. É isso aí. Vamos que vamos. E Deus abençoe todos e vai ser só vitória. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então já peço que você compartilhe esta programação, compartilhe esta live, para que assim nós possamos alcançar mais e mais corações para o reino de Deus e o nome de Jesus ser glorificado, porque temos coisas tremendas que o Senhor tem ministrado ao nosso coração para estar compartilhando com os irmãos. Então nós pedimos que compartilhe, participe, coloque nos comentários, coloque aí o, como que eu posso dizer, o seu questionamento. Nós vamos falar aqui de um assunto que é bastante importante a compreensão do que, de uma forma assim, bem, como que eu posso dizer, uma forma simples e clara. A gente vai falar aqui sobre a diferenciação do que é bênção de Deus e do que é conquista, daquilo que a gente recebe das mãos de Deus, diretamente das mãos de Deus, ou e também não é ou é e também daquilo que a gente conquista através, né, daquilo que, por bondade e misericórdia de Deus, Ele nos faz todos os dias abrir os olhos, ter um fôlego de vida, ter saúde para correr atrás e conquistar aquilo que seja como nossos sonhos. E é sobre isso que nós queremos estar nesta noite falando com os nossos irmãos, para a glória de Deus. Então eu peço que você participe da programação e todos juntos vamos glorificando o nome de Jesus. Evangelista Robson, pode dar aí início àquilo que o Senhor já tem derramado aí ao seu coração, para nós estarmos compartilhando aos nossos irmãos. Deus abençoe a vida do nosso irmão presbítero Paulo Sérgio, Deus abençoe em nome de Jesus. Ele já está ligado aí na programação. Contamos aí, meu irmão, com a sua participação. Este é um assunto assim que muitas das vezes a gente vê que as pessoas não têm uma profundidade, ainda que seja algo simples, mas ela não consegue ter essa compreensão, esta visão do que é bênção e do que é conquista. Evangelista Robson. Amém. O texto-chave é Provérbios 10, 22. Provérbios 10, 22. Vamos lá. Provérbios. Provérbios 10, 22. Glória a Deus. Provérbios 10, 22. Na minha tradução. Se a sua tradução for diferente da nossa, que vai ser lida, eu quero ler tanto da minha. Eu acredito que não diferencia muito a dele, mas eu quero ler na minha e também depois ele vai ler na dele. E você preste atenção aí, nos acompanhe aí na sua Bíblia, em nome de Jesus. Na minha tradução vai dizer assim:
Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Evangelista Robson. A minha está... O começo é um pouco parecido, né? A bênção do Senhor é a que enriquece e não acrescenta tristeza com ela. A bênção do Senhor é a que enriquece e não acrescenta tristeza com ela. É uma forma ainda mais... tipo assim, a gente vê que aí o escritor se relacionou diretamente àquilo que se recebe de Deus de uma forma bem clara, né? A bênção que a gente recebe das mãos dele é que nos enriquece. Quer dizer, não nos traz dores, não nos traz tristezas, porque nós recebemos da mão dele. Já já nós vamos começar, nós vamos abrindo vamos abrindo o verbo aqui, e as pessoas vão começar a compreender aonde a gente quer aqui chegar com essa mensagem relacionada à bênção do Senhor. Vai lá, Robson, fique à vontade. Então, começar, né? Quando Deus abençoa, a paz acompanha a bênção. Glória a Deus. A paz, a alegria no lar. Porque tem muita gente que diz, eu recebi uma bênção. Só que, como o senhor falou, as pessoas não sabem distinguir entre a bênção que vem de Deus e aquilo que foi do suor dela mesmo, né? É conquista, né? Então, mas quando vem de Deus, vem sem suor. Não soa, não precisa trabalhar quando vem de Deus. Agora, é a diferença de conquista. Conquista você tem que trabalhar, acordar cedo e ali você conquista. Tipo um carro. Um carro você trabalhou para conquistar. Deus abençoou o seu trabalho, claro, mas você teve que suar para conquistar. A bênção do Senhor, ela nos segue. A bênção Glória do Senhor, eu não preciso correr atrás da bênção. A bênção vem até mim, vem até nós. Porque Deus, quando a gente obedece, tá me dando câimbra. Aleluia. Tá me dando câimbra que eu fiz um negócio antes. Quando Deus, a bênção do Senhor é tão maravilhosa que a bênção do Senhor é para aqueles que obedecem o Senhor. Deuteronômio 28 vai dizer o quê? Deuteronômio 28. Vamos lá. Você pode ir falando que eu vou Deuteronômio lendo 28. aqui. Quase me dava a câmera aqui, velho. Tirou toda a minha concentração. Deuteronômio 28, no verso 1 e 2, vai dizer o quê? Acontecerá que, se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos, eu te ordeno hoje, também o Senhor, teu Deus, exaltar-te-á sobre todas as nações da terra. Virão sobre ti todas essas bênçãos e te alcançarão se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aleluia. Então, o texto aqui ele não está dizendo que a gente tem que correr atrás da bênção. A bênção que vem sobre nós, a bênção do Senhor que nos alcança.
Então isso é um privilégio, mas a palavra do Senhor está dizendo que aqui, para aqueles que obedecem, aquele que obedecer atentamente à voz do Senhor. Então a bênção de Deus segue todos aqueles que obedecem à voz de Deus. Glória a Deus. Pode ir. Louvado seja o nome de Jesus. E a gente consegue compreender isso porque há uma grande, não vou dizer uma confusão, mas se criou uma mentalidade de que assim, vamos em tal lugar porque lá é uma bênção, ou vai estar alguém lá que é uma bênção. E na verdade, o linguajar é correndo atrás de bênção, né? Vamos dizer assim. As pessoas estão correndo atrás da bênção. Então, elas não estão dando ouvido à voz de Deus. Porque quando o texto diz aqui, ó, se ouvires a voz do Senhor, se ela ouvir a voz do Senhor, ela vai compreender que todas as bênçãos, olha o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, verso 2 ou 3, se não me engano, ele vai dizer assim, que nosso Senhor, eu vou ler aqui que ficar mais claro. Efésios, capítulo 1. Se vocês estão conseguindo acompanhar o nosso raciocínio, pode comentar em nome de Jesus. Vamos ver aqui, ó. Efésios capítulo 1, verso 3, assim, ó. Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Se nós estamos em Cristo, então nós já somos abençoados. É o que ele fala com Abraão. Abraão, sê tu uma bênção. E pode ver, quando Abraão vai para Canaã, Canaã era um deserto. E com a presença dele lá, o negócio começou a mudar. Então, nós carregamos a bênção. Nós somos a bênção. E assim a gente vai, e aonde a gente for, a bênção do Senhor está conosco. Qual é a nossa dificuldade? A nossa dificuldade é compreender isso, ouvir a voz do Senhor nesse sentido. Porque nós conseguimos ouvir a voz de alguém dizendo, vai lá em tal lugar, que lá é uma bênção. Vai lá em tal lugar, que lá vai estar um homem, uma mulher de Deus, muito abençoado. Eu também sou, nós também somos. O que nós precisamos é ouvir. Como eu ouço a voz de Deus? Ouvindo Jesus, ouvindo a sua palavra. Ele vai dizer assim, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, o ouvir a Jesus. Ouça a Jesus através do seu Espírito Santo, falando com você pelas Escrituras. Quando você lê um versículo desse, e permite com que esse versículo, ele, faça uma mudança em você, aí a gente consegue compreender a voz do Senhor. Não, eu não vou ser abençoado, eu sou abençoado para a glória de Deus. E o nome de Jesus Cristo é glorificado. Continue, Robson. Muitas pessoas hoje, ela corre atrás de dinheiro, posição e conquistas. Mas nem tudo que parece bênção vem de Deus. Existem conquistas que trazem bênção, que traz tristeza, ansiedade e destruição. Porém, quando a bênção vem do Senhor, ela traz paz, alegria e propósito. Glória a Deus. A bênção do Senhor, ela não acrescenta tristeza, dores. Ela vem com alegria. Ela Glória vem com alegria, porque quando as coisas que vêm do mundo não traz, é uma alegria, uma felicidade passageira. Mas quando vem do eterno, quando vem de Deus, mano,
É poderoso. Top, é maravilhoso. Quando vem de Deus, aí a gente se alegra, aí a gente se regozija no Senhor. Por quê? Foi de Deus, foi o próprio Deus que derramou. Mas quando não vem de Deus, só traz essas coisas, tristeza, ansiedade. Então traz tudo isso aí que deixa a gente abalado, né? Vou dizer assim, puxa, eu achei que era uma bênção, mas nem todas as coisas que parecem é. Nem tudo que reluz é ouro, né? Tem coisa que parece que é bênção. A gente acha que é bênção, mas lá no fundo não é bênção. Tem muitas coisas que a gente acha que é bênção, mas no final, quando a gente vai ver, foi maldição. Infelizmente é maldição. Mas quando vem de Deus, meu irmão, não tem que nos segura. E só acrescenta. Só acrescenta. As bênçãos de Deus só acrescenta, varão. As coisas de Deus vai acrescentando mais e mais. Porque quando veio de Deus, veio com propósito. Glória a Deus. As coisas de Deus vêm com propósito. É por isso que cada vez mais cresce. Salomão, Deus fez o que com Salomão? Deus abençoou Salomão. A bênção do Senhor sobre a vida de Salomão. Aí Deus deu o que? Sabedoria, honra, riqueza. Abraão, em Gênesis 12, 2, que a bênção do Senhor, que ele seria abençoado, né? Vamos lá. Deixa eu ver cá. Gênesis 12, Abraão. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem. Olha só como isso aqui é tremendo, né? Deus abençoou ele e fez uma grande nação. Olha o que Deus fez na vida dele. Aqui é bênção de Deus, porque veio de Deus. Agora, a gente vai ver também José, Gênesis 39, 2, 3. Mesmo sendo escravo, a bênção do Senhor estava com ele. Salomão, eu já falei. E todos esses casos, a bênção veio de Deus e produziu crescimento. Tudo Aleluia. que vem de Deus produz crescimento. Tudo que vem de Deus produz crescimento. Glória a Deus. Mas o que não vem dele... E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Deus é fiel. Ó, e vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Meu Deus do céu. Oh, glória a Jesus. Ou seja, quem busca a Deus não vive perseguindo a bênção. A bênção vem sobre elas. Aleluia. A bênção vem sobre elas. Eu não preciso estar perseguindo a bênção. A bênção vem sobre nós. Glória a Deus. Outro exemplo assim claro está lá no princípio. Quando Deus faz o jardim e coloca no Éden. Colocou o homem e a mulher lá no Éden e ele disse, olha, como de todas as árvores. Ainda que vai estar lá escrito dizendo que colocou o homem para guardar e lavrar. Trocando pelo nosso linguajar nos dias de hoje, é zelar por aquilo que Deus lhe entregou. Cuidar daquilo que Deus lhe entregou.
não ser negligente com aquilo que é a bênção de Deus sobre a vida dele. E por mais que esteja lá, que era para ele guardar e lavrar, nós vemos que quando Deus colocou ele lá, já estava tudo pronto. Ele não deu nenhuma enxadada para jogar uma semente. Ele só usufruía daquilo que já estava pronto. E essa é a dificuldade que temos, de usufruir de todas as bênçãos que Deus tem prontas sobre as nossas vidas por causa da nossa infidelidade, ou por nossa pouca fé, ou porque nós não estamos compreendendo a voz de Deus através da sua palavra. É interessante quando nós lemos um texto e aquele texto fala assim de uma forma tão profunda que se fala, meu Deus, uma revelação. Deus trouxe uma revelação. A gente já passou tantas vezes por aquele texto, mas num dado momento aquele texto fica claro. Aí a tua fé ela é edificada, é alimentada, é fortalecida. E assim a gente dá glória a Deus. Oh, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus por esta palavra. Quando a gente fala assim, o Senhor fala, meu filho, agora compreendeu. Ele compreendeu realmente o que é o profundo, o que está, né, mais profundo. E aí a gente consegue compreender agora o que é a bênção de Deus. Por isso que é interessante a forma que traduziram aqui na minha Bíblia, dizendo que a bênção do Senhor, ela é que enriquece. Quer dizer, ela que nos enriquece. E Ele quem? Deus, a bênção do Senhor é que enriquece. É a bênção do Senhor que nos enriquece. E Ele não acrescenta dores. O que ele está dizendo? Deus pegou Adão, colocou no jardim e lhe entregou a bênção. Adão ficou rico naquela hora ali, porque naquele momento, porque ele não tinha nada e Deus colocou ele num lugar que já tinha tudo. Imagina. E ele não acrescenta dores. Aí ele podia ter colocado Adão lá e dizer, Adão, aqui é essa terra, esses limites aqui, você vai ter que cuidar, vai ter que lavrar, vai ter que plantar, para daí você começar a usufruir. Não, pelo contrário, ele colocou e disse, Adão, de todas as árvores do jardim comereis, mas não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que Adão fez? Nada além de ir lá e desobedecer. Meu Jesus, continue, Robson. Oh, glória a meu Jesus. Deixa eu ver. Deus é fiel. A bênção de Deus acrescenta sobre a nossa vida. E é que nem se falou, a bênção ela vem com um propósito. Qual era o propósito? Para eles era obedecer. Ele quebrou, né? Ele quebrou. Quebrou o propósito. Mas depois disso, o que aconteceu? Depois que ele quebrou o propósito de... Meu Deus. Teve que trabalhar. Do suor, ó como ele fala, do suor do teu rosto. E lógico, muitas das vezes a gente quer, né, bater no peito e dizer, é do suor do meu rosto, é da sua conquista. Você está conquistando com dores, pão de dores, está comendo pão de dores. Pão de dores, meu Deus. Continue. Ia ser tão bom, né? Só as bênçãos vindo sobre nós, não precisar trabalhar, meu Deus do céu. Aí eu falo, aí isso é viver. Isso é viver. Aí Adão começou a sobreviver.
Adão estava vivendo, O extraordinário de Deus na vida dele. mas depois da desobediência ele começou a sobreviver. Ele teve que plantar, ele teve que trabalhar, ele teve que, ó, capinar. Não, e Deus ainda vai falar, ó, por causa disso a terra não dará mais a semente com toda a sua força. Eita, Meu imagina. Deus. Ou seja, Imagina. só nascia. E ele agora vai ter que plantar. Vai ter que preparar a terra, vai ter que lançar a semente, vai ter que acompanhar para ver se não vai dar nenhum tipo de praga, porque até as pragas não tinha. E o Senhor vai dizer, agora a terra vai também produzir abrolhos e espinhos. Meu Deus. Pense no trabalho, né? Tem que meter a enxada para tirar os abrolhos e Tem uns espinhos. pessoal que ficam injuriados com ele, né? Chega lá, vai bater uma conversa. Ai, Jesus. Então, isso que a Mas tudo gente é começa propósito de Deus. a enxergar o que de fato é a bênção de Deus. É bênção de Deus eu ter um bom emprego? Deus sabe que a gente precisa, né, de ter o nosso pão de cada dia. Mas o desejo dele é que a gente seja obediente à voz dele. A voz dele vai falar-nos o quê? Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. E as demais, né? É assim que está no texto, né? Nós que mudamos o texto. Ah, as demais coisas o Senhor acrescenta. Não. E essas não. E essas coisas, aí nós temos que É ir que tá lá no contexto, mais pra cima, aí no mais pra baixo, contexto. né? É tudo aquilo, é riqueza. Que lá em cima tem o quê? Riquezas, bênção, né? Aham. Mas ele fala o quê? A gente buscar primeiramente o reino dos céus. Que ele E vai essas acrescentar essas coisas. Vos E a serão acrescentadas. exatamente. Aí não entra uma questão de incredulidade, porque assim, se ele está dizendo, ó, se você me buscar, se você buscar minha justiça, se você permanecer no meu reino, eu acrescento todas essas coisas que você almeja buscar, você almeja alcançar. Essas coisas eu acrescento, essas coisas eu faço te alcançar, essas coisas eu coloco sobre a tua vida. Simplesmente por quê? Porque você ouviu a minha voz e está seguindo na minha justiça dentro do meu reino. Pelo menos é assim que eu compreendi Obediência. essa questão. Tudo é obediência. Tudo está focado, como que posso dizer? Vamos usar um termo do nosso tempo, né? Está fixado sobre isso, sobre a obediência. Obediência. Continue, Robson. Deus é bom. Nisso também, lembra de Obed-Edom? Meu Deus, aí é um negócio. Obed-Edom, né? Deixa eu ver onde está escrito. Segundo Samuel. Segundo Samuel 11. Meu Deus, que vacilo. Então, a arca de Deus, a bênção de Deus veio sobre Obed-Edom, né? Esteve a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-Edom e toda a sua família. Imagine, a bênção do Senhor aqui veio sobre ele. 3 meses ficou na casa de Obed-Edom. E Obed-Edom foi abençoado. A arca foi para a casa dele e Deus mudou a história de Obed-Edom. Aleluia.
Deus mudou. Quando a presença de Deus entra numa casa, a bênção entra junto. A bênção de Deus entra junto. Tem pessoas que dizem sobre aquele Abinadab, né? A arca ficou 20 anos 20 anos. na casa de Abinadab. Muita gente fala algo que hoje eu tava vendo que não tem sentido. Diz que Abinadab não foi abençoado, mas aonde está escrito? A Bíblia silencia. A Bíblia silenciou esse fato. Mas as pessoas ficam dizendo que a Bíblia na casa de Obed-Edom passou 3 meses e Deus abençoou. Mas na casa de Abinadab ficou 20 anos, mas Deus não abençoou. Onde está escrito? As pessoas erram nisso. Eles falam sobre a bênção, mas na verdade outros falam que ele negligenciava a presença de Deus. Não, por isso que não aonde recebeu. está escrito? Primeiramente, para a arca ficar na casa dele, ele era uma pessoa importante. A Bíblia não relata que ele foi abençoado, mas eu acredito que ele foi abençoado. A Bíblia silenciou. Mas agora, em tão pouco tempo, né, na casa de Obed-Edom, a Bíblia quis mostrar que em tão pouco tempo Deus abençoou. Quando a Bíblia silencia algo, não tem por que eu querer expor aquilo que está, o que a Bíblia silenciou. Por que eu falar aquilo que a Bíblia silenciou? Para que eu falar aquilo que a Bíblia silenciou? Então não tem porquê. Ontem mesmo, o irmão na mensagem lá, falando algumas coisas, e o Senhor fez me lembrar esse versículo aqui que vai se encaixar no que está falando, ó. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas são para o Senhor. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para os filhos, para sempre e para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então, o que está revelado está aqui. E o que aqui não está revelado é para o Senhor. São para o Senhor. As coisas encobertas são para o Senhor. Eu digo com toda a convicção, ele foi abençoado também. Ele foi abençoado também. Que querendo ou não, ele recebeu a bênção de ter a arca na casa dele, né? Aí ele diz, não, que ele não recebeu de uma forma assim assada. Gente, poxa, se a arca estava na casa do homem, o homem tinha moral. O homem tinha moral com Deus. Como o homem não foi abençoado? 20 anos. Imagine. Se com Obed-Edom, a presença ficou na casa de Obed-Edom 3 meses. Obed-Edom foi abençoado. Imagine a arca na casa de uma pessoa 20 anos. Não é toda, porque nem todos suportam a presença de Deus. Porque a gente lembra também quando os filisteus roubaram a arca da aliança. Tiveram bastante problema com ela. Veio problema para casa dele. Então trouxe o quê? Eles pegam a arca de Deus e colocam onde? Na beira de Dagon. Aos pés de Dagon, né? Aconteceu o que com Dagon? Se prostrou. Caiu por terra. E veio o quê? Veio doenças. Eles fizeram até uns mortes. Então veio tudo isso, ó. Então, mas por quê? Ele queria a bênção. Só que ele não obedecia o dono. Glória a Deus. Da bênção. Não tem como. Aqui é para quem obedece. Só que eles se deram mal. Aí o senhor vai ver lá, né, que eles vai
despede logo da arca, pega um boi ali, bota a arca e solta o boi, né? E o boi vai parar. Eu acho que foi no tempo que o boi parou. Eu acho que esse tempo aqui foi o tempo que Abinadab ficou com a arca, né? Tem que dar uma olhada depois para o senhor ver. Aquilo que é bênção para aquele que obedece é maldição. Para o que não obedece. Se encaixa exatamente com o 28 de Deuteronômio. Né? Aham. Rapaz, Glória a Deus. obediência. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ver aqui, ó. Castigos pela desobediência. Lá no Deuteronômio 28, verso 15. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, hoje que te ordeno, então sobre ti virão todas as maldições e te alcançarão. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo. Maldito o cesto e a sua amassadeira. Maldito o fruto do ventre e do fruto do seu ventre e o fruto da terra. Aí a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrar e maldito serás ao saíres. Então nós vemos que ele deixa claro, ó, será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus. Como não era o Deus deles, não tinha como eles receber nenhuma bênção. Eles tiveram uma ideia meio louca, né? Vamos roubar essa arca que é o símbolo da presença do Deus deles e que sem essa presença, na verdade, eles prevaleceram, né, contra Israel. Mas não sabia eles que eles iriam pagar um grande preço por causa que eles não obedeciam, né? Não conheciam de fato o Mas único e verdadeiro Deus. Eles não ganharam por causa da presença da arca, né? Ele não prevaleceu por causa da presença da arca. Glória a Deus. Aí aqui nós estamos aos poucos te mostrando o que é bênção diretas advindas da mão de Deus, do Senhor, e as bênçãos que advêm das nossas conquistas, ainda que na nossa percepção, muitas das vezes, venhamos diminuir a participação do Senhor. Como assim? Será que nós temos poder de abrir os nossos olhos amanhã? Será que nós temos essa certeza, essa convicção que após nós deitarmos para descansar e ter um sono relaxante para recuperar as nossas energias, temos a certeza que pela manhã abriremos nossos olhos? Você já parou para pensar que Deus está nos provando com o sono da morte desde quando a gente saiu do ventre de nossa mãe? Em todos esses dias que nós temos abertos nossos olhos numa nova manhã, respirando um ar puro em nossos pulmões, é sinal que Deus tem um propósito a cumprir ainda conosco nesta terra, usufruindo desta vida, deste tempo presente, deste tempo que tem uma limitação. Porque a única certeza que temos é que a morte vem. O fim vem para todos. Verdade. O fim vem para todos. Então é por isso que a gente consegue compreender que todos os dias nós recebemos o milagre da vida. Todos os dias nós temos o privilégio de estar usufruindo deste milagre. Glória a Deus. Agora imagine se nós nos atentar mais à voz do Senhor. Imagine se nós nos quebrantar mais e obedecer ao Senhor, o que Ele não manifestará em nossas vidas. Meu Deus.
Que se nós tivéssemos essa fé, né? Essa fé de mover as mãos de Deus com o sobrenatural e a glória dele se manifestar assim em tudo que nós fizermos. Olha o que ele fala de José. Olha o que fala que o Potifar via que o Senhor era com ele e que em tudo que ele colocava as mãos prosperava. Prosperava. E isso a gente tem que ter conosco, não. Eu sei que Deus da minha vida, Ele é poderoso para colocar as suas mãos junto das minhas e fazer prosperar todas essas coisas. Robson. Deus é bom. Como Deus é bom, né? Deus é fiel. Aleluia. Meu Deus. Maravilhoso. Obrigado, Santo e Jesus. poderoso Jesus. Obrigado por essa graça, Pai. Obrigado. Nós vamos aproveitar o ensejo e vamos ouvir um louvor. E já já nós voltamos para continuarmos refletindo, meditando em relação à bênção e conquista. Louvado seja o nome de Jesus, porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Deus abençoe a vida do nosso querido irmão presbítero Carlos Moraes. Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Estamos aqui em mais uma edição do programa Está Escrito, e o nosso convidado, evangelista Robson Santos. Juntos estamos falando sobre o que é bênção e o que é conquista, porque sabemos que muitas das vezes tem aqueles nossos irmãos que têm um desejo tão grande de alcançar as bênçãos de Deus, mas ele não consegue diferenciar o que é realmente uma bênção recebida das mãos de Deus ou que é algo que ele conquistou mediante a sua perseverança, a sua fé, o seu trabalho. E um exemplo assim, um exemplo bem prático e fácil de compreensão. Muitas das vezes as pessoas têm o desejo de adquirir um carro ou um imóvel. Então ela está se preparando, se programando diante de toda a sua condição financeira, ela faz todo um planejamento e ali ela consegue adquirir. E com essa alegria, né, de ter adquirido algo que faz parte do seu sonho, faz parte de uma necessidade da sua vida, ela logicamente vai querer atribuir aquilo como uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus? Se é uma bênção de Deus, mas no sentido que Deus teve uma menor participação, também no sentido de que foi mais pelo o empenho, pelo esforço, ainda que Deus estivesse ali nos bastidores dando saúde, nos bastidores dando ali dias e mais dias de fôlego de vida, porque não podemos dizer que nós conquistamos algo somente pela força do nosso braço. Não, não tem como isso. Se Deus não nos der saúde, não nos der um fôlego de vida, nem mesmo aquilo que a gente mais se empenha em alcançar, nós alcançaremos. Por quê? Porque nós precisamos da bondade e misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Então, quando se fala de uma bênção, como a gente iniciou aqui em Provérbios 10, 22, ele vai dizer que a bênção do Senhor é quem enriquece, e Ele não nos acrescenta dores. Aí, quando a gente coloca em comparação a esse tipo de bênção que eu mencionei aqui, das pessoas dizerem, eu adquiri, Deus me abençoou com um carro. Você precisou pagar quantas parcelas? Eu fiz em 120 vezes. Que Deus tenha misericórdia, te dê saúde, te faça progredir, crescer na empresa, para que possa cumprir com este compromisso de quitar este carro. Do contrário, vai vir tristeza,
vai vir dores, vai gerar sofrimentos, vai gerar frustrações. Então nós vemos que isso não é a bênção de Deus, é uma conquista. É algo que conquistamos pela nossa perseverança, pela nossa preparação, pelo nosso esforço. Então, a bênção do Senhor que Salomão está descrevendo aqui é algo que a gente recebe das mãos do Senhor que não teve participação nenhuma nossa, mas que aquilo acrescentou tanto em nossa vida que realmente nos enriquece. Evangelista Robson. Meu Deus. Depois dessa aí, eu queria só ficar ouvindo. Aleluia. É um negócio assim, é que nem, né, voltamos lá, o versículo lá que todo mundo gosta de pronunciar ele, ó. Busque primeiro o reino do céu e a sua justiça, que demais coisas vos serão acrescentadas. Não, não é assim que está escrito lá. Não é assim. Robson, você consegue achar aí, Robson? Onde? É o versículo que vai falar que busque primeiro o reino dos céus. Mateus 20, foi, não? Eu não estou lembrado. Então a gente vai começar, quer ver? Alguém que abriu mão de uma bênção recebida das mãos de Deus foi Adão. Adão estava ali com uma bênção, não precisava fazer nada, não precisou fazer nada, já estava lá, todas as árvores plantadas, já estavam tudo frutificando, era só comer, usufruir daquela bênção, mas ele preferiu fazer aquilo que era contrário à vontade de Deus, ou não deu ouvido à voz de Deus, à sua ordenança. Quer ver um outro versículo interessante? Isaías. Esse versículo aqui é interessante. Todo mundo fala, porque é para nós. O melhor dessa terra é para nós, os cristãos. Mas tem um detalhe, vamos aqui. Isaías, tem um detalhezinho aqui que passa desapercebido de vez em quando. Quase sempre. Isaías, capítulo 1, se não me falha a memória. Falou, é Mateus 6, 33. Só vou ler esse aqui, você já lê esse aí, ó. Como sempre vem com uma condição. Se quiserdes e ouvirdes, eu vou ler o 18, para que assim fique de uma forma mais compreensível. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã branca. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Aí todo mundo diz, é para nós, nós temos que comer o melhor dessa terra. Mas, está dando ouvido à voz do Senhor? Vai lá, Robson. Mateus 6, 33. Glória a Deus. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Primeiro, buscai primeiramente o reino de Deus, reino e sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. É reino e justiça. Buscar o reino e a justiça. Ou seja, Deus não nos chamou para ser bom. Deus nos chamou para ser justo. Por que, Robson? Por quê? Eles querem saber por quê. Quando aquele jovem rico chegou até Jesus, bom mestre. Aí Jesus falou o quê? Bom? Por que chamas bom? Bom é um só, que é Deus.
E aí, Jesus falou aqui, ó. Já sabe os mandamentos, né? Honrar pai, mãe, isso, aquilo. Ele falou que eu já faço isso tudo desde a minha juventude. Então falta mais uma coisa. Pegue e vende tudo e dê aos pobres. E saiu como? Triste. Mas voltando lá, o próprio Jesus falou que ele não é bom. Mas o que eu aprendi com isso aqui, Jesus está falando que ele é justo. Jesus nos ensina a ser justo, não bom. Porque se a gente for bom demais, as pessoas aproveitam da nossa situação, da nossa bondade. Porque tem aqueles... as filhas, né, das sanguessugas, da sanguessuga, já viu? Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. E às vezes a gente dá, mas quando a gente dá um não, o que acontece? Vão embora. Vão embora. E ainda é ingratos, né? Nem agradece quando a gente dá o não. Mas enquanto a gente tá dando sim, falando sim, 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 ele está como? Só colado. Porque tem gente que só encosta na gente, só faz amizade querendo algo. É igual a sanguessuga. Se a gente não tirar a sanguessuga, não tirar ela da nossa pele, ela vai ficar chupando nosso sangue até... Aleluia. Tem gente que faz assim, ó. É igual morcego. A sanguessuga que só Jesus. É só Dadá. Aí a família completa. A sanguessuga e as duas filhas. Dadá. Que Deus venha tirar essa família da nossa vida. Família de sanguessuga. De Dadá. Então Jesus chamou a gente para ser justo. Não bom. A justiça de Deus. Não sei se vocês entendem assim. E vocês aí, o que acham? É isso mesmo? Deixa no comentário aí pra gente escutar ou ler o seu comentário. Se Jesus ensinou a gente a ser bom ou a gente ser justo? Jesus ensinou a gente a ser justo. Na Bíblia não tem nenhuma passagem dizendo que a gente tem que ser bom. Não vi. Mas é justiça. Ele pede que a gente seja justo. Ser justo como sou justo. Mas não fala bom, porque bom é quem? O Deus. próprio Jesus falou. Aleluia. Bom é Jesus, bom é Deus, o próprio Jesus falou. Aí quer dizer que eu tenho que ser bom, eu tenho que ser justo. Salomão, teve duas prostitutas que ficou grávida, deram à luz junto, nasceram os filhos junto. Ela agora está lá dormindo. Uma prostituta pega, mata o filho. Mata o filho sufocado. Ela dorme por cima do filho. Aí de manhã, ela faz o quê? De madrugada, ela troca o filho dela. Pega o dela, o morto, bota... troca pelo vivo. Bota o vivo junto dela, que não era filho dela, e pega o filho dela que estava morto, bota junto de quem? Da outra prostituta. E ela foi agora, essa mulher, a mãe do menino vivo, as duas vai até Salomão. Rei Salomão, aconteceu algo aqui que eu estava dormindo. E quando eu acordo, meu filho, eu vi o menino morto e eu percebi que esse menino não era o meu filho. Ou seja, essa mulher aí, ela matou o filho dela sufocado e trocou. E agora está dizendo que é dela. E a outra dizendo que é meu, é meu. Aí ficou naquela. Aí Salomão, olha, Salomão foi bom aqui ou foi justo? Ó, Salomão fez o quê? Ó, é o seguinte, pega uma espada ali. Corta o filho, divida aí. Aí a mãe fez o quê? A mãe, não, meu senhor, não precisa fazer isso.
Olha o amor de mãe. Não precisa fazer isso. Pode deixar o meu filho para ela. E a outra, não. Por mim pode cortar. Aí Salomão falou o quê? A primeira é a mãe. Mas Salomão ia cortar mesmo. Ele agiu com bondade ou com justiça? Justiça. Justiça. Ele foi justo. Ele foi justo porque ele ia matar. Ele ia cortar mesmo. Mas o coração de mãe fala mais alto, né? Glória a Deus. Não, meu Merece um like. Vamos lá, pessoal. Ei, glória. coração Tá de vendo aí? mãe. Meu Deus. Meu Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe a vida do nosso irmão Wellington Castro. Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Seja bem-vindo aí à nossa live, à nossa programação. Já estamos aí se encaminhando para a reta final. Lembrando que hoje a gente, devido à correria, iniciamos um pouco mais tarde, mas o horário volta a ser às 20 horas, para a glória de Deus. E assim a gente vai se alinhando e o nome de Jesus vai sendo glorificado para a glória de Deus. Então, vocês que estão nos ouvindo, vocês estão conseguindo perceber o que a gente está falando, do que é conquista, do que é bênção? O que como exemplo que vocês tenham vivenciado, vocês podem deixar aqui e dizer, ó, isso aqui eu recebi das mãos do Senhor, uma bênção, porque me acrescentou, porque me enriqueceu, porque me edificou. Você pode colocar aqui nos comentários para que a gente possa estar tendo um exemplo, né? Claro que você está nos compreendendo, porque existe muito isso. Quer ver um negócio também que virou assim quer dizer, vamos usar, né, um costume. As pessoas adquirem alguma coisa, vou levar lá para o pastor orar pelo meu carro, pela minha chave, para que nenhum mal. Aí ela chega lá e fala assim, pastor, o senhor pode consagrar o meu carro? Não sabe ela que quando ela está pedindo porque o pastor consagre, está separando o carro dela para Deus. Ela está dando o carro dela para Deus. Está dando. Então as pessoas estão tão assim levadas por impulsos, por desejos, que não conseguem se aperceber esses detalhes. Aí fala, Senhor, aí eu já vi muitas pessoas falando assim que eu orei tanto para que Deus me desse um carro, e eu falava com o Senhor, Senhor, eu preciso de um carro para a sua obra. Aí Deus vai e abençoa, e a pessoa não aparece mais, some com o carro. Ai, meu Deus. Então foi bênção. Não foi bênção. Porque nisso aí tem gente que fala que foi bênção que Deus me deu, mas o carro tem calção anda quebrado, varão. Isso é bênção? Bênção? Justamente porque ela está negligenciando o que ela falou com o Senhor, né? Senhor, me dê um carro para que eu faça a obra, mas dela não usa. Ela não usa para fazer a obra, não usa para dar carona por irmão, para irmã, não usa. Aí Deus faz o quê? Então tá bom. Nem você, nem eles. Aí vai. A gente já tem esse costume, né, varão? De, como o senhor falou, né? Se torna um costume de comprar algo e mandar o pastor, mandar fulano, Bertando ungir. Quando eu e minha esposa, a gente comprou o nosso apartamento, a gente também tinha essa ideia. Aí falou, vamos chamar fulano pra vir ungir, vir orar. Na verdade não foi nem ungir, orar na nossa casa. Quem tem esse costume, né, de chamar as pessoas para orar. Vamos chamar para orar. Aí vamos. Aí depois eu fiquei pensando, rapaz, não. A gente não é crente também? Vamos orar nós. Vamos orar a gente. Aí depois falou, eu tava pensando justamente isso. O que eu pensei, ela pensou também. A bênção está com nós. Porque, querendo ou não tipo assim, né, mas vou colocar isso aqui. Quem é que chama as pessoas para orar na casa deles? Quem é que pede oração muitas vezes? Não, é os ímpios que faz isso. Eu sou crente. Eu não sou ímpio.
Eu tenho que orar pelas minhas coisas. Eu tenho que orar pela minha casa. Eu tenho que orar pela conquista que eu conquisto. Eu vou ter que mandar terceiro? Eu vou mandar terceiro orar pelas minhas coisas. Agora que deu. Que aí a bênção. A gente tá se rebaixando. Desse jeito a gente se rebaixa, velho. A gente contraria muito. Até a nossa oração. Nossa oração vai contra a palavra de Deus. Vai até a nossa oração. Eu não sei a dificuldade que a gente tem com isso. Eu não sei qual a dificuldade que a gente tem de ler algo assim e internalizar lá no mais íntimo da nossa alma e dizer: Senhor, eu creio. Em nome de Jesus, eu vou permanecer. Eu acho engraçado que, nossa, Isaías 53 lá é muito tremendo, muito poderoso, e as pessoas não conseguem entender que, olha, pelas pisaduras de Jesus, por Jesus ter pisado sobre esta terra. Daí fica assim: irmão, então o cristão não pode ficar doente. Não é que não é assim, não é. Não é assim, porque o cristão não pode. Não, o cristão vai ficar enfermo, o cristão vai ficar doente, o cristão vai passar por provações. Mas quando a gente tá com a nossa confiança, assim, uma confiança lapidada pela palavra, nenhuma dessas coisas nos alcança. O que nos alcança são as bênçãos. Todos os dias, abrir os nossos olhos com uma perfeita saúde, gozando uma perfeita saúde, e o nome de Jesus sendo sempre glorificado, porque nós cremos e ao mesmo tempo descremos. Deus está derramando autoridade, mas ele diz assim, que todo que nele crê, recebe. Eis que vos dou poder. Jesus mentiu? Não. E a gente fica: Senhor, me dá poder de filho. E a gente fica. Por quê? Porque nós não temos uma confiança alinhada. Olha o que o nosso irmão Paulo escreveu aqui, ó. As bênçãos de Deus em diferentes aspectos. Deus fez a promessa a Abraão das terras, porém ele teve que passar pelo processo. Já com Salomão foi diferente. Deus lhe abençoou com sabedoria e riquezas. Ele foi conquistando. Exatamente, meu irmão. Deus abençoe. As bênçãos de Deus acrescentam. Exatamente. É o que o texto, é o que ele próprio vai dizer. A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não nos acrescenta dores. Por isso que Abraão só crescia em riquezas. Agora imagine. Abraão, Salomão. Exatamente. Olha a confiança de Abraão. Ló. Se você olhar para a direita, eu vou para a esquerda. Se você olhar para a esquerda, eu vou para a direita. Por que a Bíblia é tão clara em dizer, né, que Ló olhou e viu as planícies de Sodoma e Gomorra, as verdejantes? E em momento algum, Abraão se preocupou em... não vou falar nisso, senão eu vou correr o risco de perder essa bênção. Mas porque ele já havia entendido que ele tinha a bênção, ele é a bênção. Olha o que Deus vai falar no verso seguinte, ó. Abraão, quem te abençoar, abençoado será. Porque quando eu abençoo, automaticamente a bênção que estava sobre a pessoa vem sobre mim. Meu Deus, isso é tremendo. Aí ele olhou, deserto de Canaã, eu vou para lá. E prosperou. As Campinas, viu tudo bonitinho. Ló já pegou tudo pronto. Ló foi abençoado. Mas só que Abraão é a bênção. Meu Deus. Não sei se isso fica claro. Não sei se meus irmãos estão conseguindo compreender, captar dessa forma. E trouxe o que depois para ele? Trouxe o que para ele depois?
Meu lá. Deus. O que Meu aconteceu? Deus. A Acrescentou bênção, dores. dores de perca, dores de perseguições, de sofrimento. Mas não dura muito tempo, né? Aquilo que não é a bênção de Deus não dura. A escolha errada. As escolhas erradas. Nem tudo que parece ser bênção Meu Deus. é bênção. Santo e poderoso Jesus. Ah, Oh, meu glória ao Deus. meu Jesus. Mas eu preciso ler aqui, deixa eu ver. É Isaías 53 mesmo? Vamos lá. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores. Olha, homem de dores. Você vê que tudo o contrário, né? Enquanto Adão chegou e não teve dores nenhuma, Meu Deus. ele já deixa claro aqui, ó, homem de dores. Experimentado, ó, experimentado nos trabalhos. Adão nem experimentou, nem passou por uma entrevista, ele já foi, já para o setor, já tudo pronto. Eita, Adão. É, e como um, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fazíamos caso dele. Verdadeiramente, ele tomou sobre si nossas enfermidades. Eu não consigo pensar, as pessoas não compreendem isso aqui. Eu não consigo pensar. Eu não consigo pensar que as pessoas não conseguem ver com clareza isso aqui. As nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meu Deus. Eu não consigo, as pessoas não conseguem. Aí faz Para, oh bênção. Jesus, oh Aí que Jesus. é bênção. Aleluia. Aí que é Não bênção. fizemos nada, não fizemos nada, E nada. não, e não nos acrescentou dores. Dores. Então Jesus é a bênção. Jesus, a bênção de Deus para a nossa vida. Jesus. E ele não Glória a nos trouxe Deus. dores, ou seja, ele levou todas as nossas dores. Pelo contrário, nos enriquece. Ó, Meu Deus. meu Deus. Essa é a Ainda bênção. ainda nos enriqueceu. Com o quê? Com a presença do Espírito Santo. Algo mais valioso. Porque, como que eu. Não sei que palavra que eu poderia usar para dizer Meu assim. Deus. Que coisa. Enquanto aqui nesse tempo presente, nesta terra, muitos se matam por causa da ganância, em busca de riquezas, Deus vai dizer: ó, aqui, onde eu vos preparei lugar, as ruas são de ouro. As ruas são de ouro. Imagine, aqui todo mundo se mata aqui desejando isso, e lá O povo pisa. vão andar pisando como. O que é pisado? Aquilo que é desprezado. Aquilo que Deus é é bom, né? desprezado. Que não tem Aquilo que você valor. corria atrás lá, ó. Não que ele vai falar isso, né? Claro, Não, mas só é uma ideia. Aquilo que muitos se matavam, que muitos, ó. Não é nada. serve por escabelo de nossos pés. Meu Deus.
Meu Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória Já a estamos Deus. já aí nos nossos instantes finais, já louvando e agradecendo o nome do Senhor pela vida de todos vocês. Quero já passar aqui ao Robson que dê as suas considerações, porque já estamos dentro do nosso horário. Já. Amém, né? Tempo ímpar, né? De aprendizagem. Meu Deus. Eu tava pensando hoje, o senhor é meu professor e eu sou professor do senhor ao mesmo tempo. Aleluia. Um aprende com o Isso outro, né? é bom demais. Eu aprendo com o senhor, o senhor aprende comigo, né? Ali quando a gente se reúne ali toda quarta-feira. Deus Glória é a bom, Deus é Deus. tremendo. E como É as bom. revelações, né? A gente vai lendo as revelações, as coisas vão tomando uma direção assim que a gente olha assim, meu Deus, aonde a gente foi parar? A gente tava aqui, aonde a gente foi parar? E só benção. Foi o que eu leio aí, que as coisas de Deus, as coisas são ocultas para As nós, coisas, né? uhum. Isso, não, Deus, como é mesmo? Eu saiu da mente. As coisas ocultas, as São coisas de que nós Deus. não conseguimos compreender, essas são para Deus, mas as que estão reveladas São para nós. são para Então, nós e para os nossos filhos. ao que Deus faz, Deus revela. É como Jesus falou para o discípulo, que Deus revela aos pequeninos, né? Glória a Deus. Deus é bom, Deus é fiel, então, e que Deus venha sempre derramar essa graça sobre a nossa vida, né? Precisamos. Graças a Deus, e a gente tanto conversar, a gente tem o mesmo, parece que Deus derramou o mesmo pensamento, a mesma ideia, aquilo que, graças a Deus, o nosso espírito se bate, não fica aquele negócio, aquela contradição, aquele negócio, aquela guerra, que é assim, assado, né, como muitos, graças a Deus, né, porque na verdade se fosse assim, tivesse guerra entre nós dois, a gente não dava nem reunido que toda nem quarta-feira, a gente já tava só, Abraão, irmão, né? Você tu vai para pra lá. direita, eu vou para Mas que Deus abençoe a vida do Senhor. Amém, em nome de Jesus. Mais uma vez, obrigado por essa oportunidade, né? Estamos aí precisando, estamos aí. Que Deus Em nome de abençoe todos os Jesus. ouvintes. Que Deus abençoe, compartilhe, né? Segue também a TV, né? Na Melody TV. A Melody TV. Glória a Siga Deus. lá, compartilha para que o povo venha ouvir e as bênçãos de Deus venham a ser alcançadas, né? Por intermédio dessa rádio na vida, dessa TV na vida das pessoas. Que Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Obrigado por estar conosco até agora, né? E Deus abençoe todos, irmão ali. Então, é isso aí. Estamos aí para somar junto, crescer junto. Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ore por nós, evangelista. Deus grande, Deus Sim, fiel. meu Deus. Obrigado, Deus,